Muito bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa sala secreta. Não é a primeira vez que a gente faz a sala secreta, ela é aberta ao público. Aqui a gente tem alguns alunos, mas também tem muita gente que eu só conheço do Instagram, ou às vezes até do YouTube. Então sejam muito bem-vindos. Eu resolvi fazer essa sala secreta pensando em comemorar o dia do DNA. Quem sabe aí que hoje é o dia do DNA? Quem fez algum post, comemorou, se lembrou? Hã? Olha lá, hein? Olha lá. A gente tem que comemorar o nosso querido DNA, porque afinal de contas estamos aqui também estudando e tendo esse conhecimento por conta dele. Bom, hoje a gente vai falar sobre como tudo começa no intestino. Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Fuji, sou nutricionista, tenho mestrado e doutorado na área de genética, na área de nutrigenômica e nutrigenética, mais especificamente. Amo falar de nutrição de precisão, aplicação de testes genético, metabolômico, de microbiota. Hoje a gente vai falar, quem não está ouvindo, eita, peraí. Deixa eu colocar aqui. Não vai ouvir o meu, não vai ouvir o que eu estou falando, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Maravilha. Às vezes é porque não ativou o som, né? Bom, então, aqui nos bastidores estávamos falando, né, desse nosso desafio de estudar e trabalhar e muito obrigada pela presença de todos, porque eu sei também que vocês reservaram esse tempinho para estar aqui. É só uma horinha para a gente discutir um assunto tão importante, que é o intestino e a nossa saúde intestinal. Nossa e dos nossos pacientes, né? Bom, então só para comemorar aí o dia do DNA, e esse dia ele é tão importante, gente, porque na verdade a gente tem uma comemoração dupla. A gente lembra sobre a estrutura helicoidal que foi reconhecida, principalmente ali em 1953. Então, nosso DNA, os pesquisadores já sabiam que existia uma molécula, não tinha um nome exato, lembrando que o DNA, né, é um ácido desoxirribonucleico. Então, quando a gente fala de DNA, a gente fala também de um açúcar, né? Ele é um carboidrato, se eu for colocar é, em resumo ali bioquímico, né? A gente fala de um carboidrato, então esse DNA ele tem essa aplicação, e a gente sabe que essa molécula da vida, apesar de ter sido identificado em 1953, um grande marco para a gente da área da saúde foi em 2003, quando tivemos a finalização do projeto Genoma Humano. E esse projeto mostrou muita coisa para a gente. Mostrou que nós temos muito mais detalhes, muito mais diferenças do que semelhanças. Isso faz com que cada um aqui da sala responda de uma maneira diferente aos nutrientes, aos micronutrientes e macronutrientes. E essa composição faz também com que nós tenhamos adaptações diferentes. Então, algumas pessoas aqui vão ter mais expertise para fazer esportes de endurance, outras esportes de força e assim por diante. Responder também aos nutrientes. Então, só para a gente lembrar. O projeto Genoma Humano também foi um marco muito importante para a ciência, para a biotecnologia, para a biologia molecular. Quando eu fazia a faculdade de nutrição, a gente tinha um termo que hoje não é tão mais usado, mas antigamente era, que é o termo de nutrição molecular, né? Então, a nutrição molecular foi a nutrição, e eu tenho até um capítulo de livro falando sobre a nutrição molecular, eu tinha esse capítulo impresso, inclusive, sobre aspectos da nutrigenômica em si. Então, isso é muito interessante porque a gente consegue observar o quanto a ciência já evoluiu. O projeto Genoma Humano, quando ele foi finalizado, quem finalizou esse projeto, quem era o diretor do Centro de Saúde americano, foi o Francis Collins, né, aqui da foto. Até hoje, ele é o diretor. Ele tem dois livros, duas publicações, até tenho aqui na minha estante. Um livro que se chama O Código da Vida e outro que se chama O Código de Deus. Francis Collins, ele é cristão e ele escreveu, fez ali algumas comparações
sobre todos esses detalhes, né, porque ele vivenciou muito o projeto Genoma, que teve como objetivo sequenciar o nosso genoma, porque a partir dessas informações, a partir do sequenciamento do genoma, nós tivemos então conhecimento do quão semelhantes ou não nós somos. E vamos pensar na população brasileira, né, gente? População brasileira muito miscigenada, população brasileira sendo influenciada por várias etnias, nós somos sim uma população com muitas adaptações. Em 2003 tivemos duas publicações importantes, uma na Nature e outra na Science, publicações que nos levaram ao entendimento de que essa sequência do DNA ela é possível, mas que não trouxe todas as respostas que esses pesquisadores se questionavam na época, por exemplo, como a cura do câncer. E aí eles tinham esse propósito de descobrir a cura de algumas doenças, como câncer. E por que eles não descobriram essas doenças, né? O porquê dessas doenças? Porque a gente sabe que não é só uma herança genética. Existe uma contribuição do ambiente. Então, se eu tiver o gatilho ali, que é o ambiente, sempre expondo, por exemplo, os meus genes à obesidade, eu vou desenvolver obesidade. Se eu tiver o gatilho, por exemplo, de um estresse oxidativo no ambiente, seja um estresse oxidativo, por exemplo, de uma indústria química, seja daquilo que eu consumo, seja os dois juntos, eu posso simplesmente despertar alguns genes também que vão aumentar as chances de eu ter um câncer. Então, são N informações que o projeto em si não conseguia responder, porque o ambiente influencia muito mais. E esse ambiente é influenciado, e a gente chama tudo isso de epigenética. Então, para que eu vou conhecer a genética? Para você modular a epigenética. Uma vez que você nasceu com aquela condição de predisposição, você não vai mudar. Nós não vamos mudar. O que a gente muda? A gente muda a forma como os nossos genes respondem ao estímulo externo. E isso é muito bacana, porque quando eu começo a pensar no poder da intervenção nutricional, da intervenção de prevenção, a gente já consegue observar a importância da epigenética. Esqueci de mencionar anteriormente, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem levantar a mão, tá bom? E aí, no momento oportuno, eu peço para vocês falarem, porque, ou pode colocar no chat também, só para não quebrar o raciocínio, tá? Ótimo. Coloca o seu nome aqui depois, iPhone. É que às vezes entra, né, gente? E aí não fica com seu nome só para eu te chamar pelo nome, certo? Então, o que que a gente descobriu? A gente não descobriu a cura de doenças. O que a gente descobriu? A gente descobriu essas pequenas diferenças. E essas pequenas diferenças. Ai, que ótimo! Tava falando com você agora, Gisele. Muito bom. Essas pequenas diferenças faz com que nós tenhamos respostas distintas. Por exemplo, como eu comentei anteriormente, eu, por exemplo, tenho um perfil genético muito característico para uma performance de resistência, ou seja, de fazer um exercício por longo tempo. Só que eu não posso, por exemplo, só fazer esse tipo de exercício porque eu também tenho um risco importante para fazer lesão em tendão, fazer lesão ali, principalmente em tendão, que são que a gente mais consegue observar. E esse tipo de lesão que a gente chama uma inflamação no tendão, por exemplo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado e eu tenho um histórico de lesão já. E é muito importante também juntar com o exercício de força para fortalecer. Então, isso é muito importante quando o profissional ele entende, ele fala, poxa, então essa pessoa ela tem uma predisposição para responder ao esporte de resistência, só que eu não posso puxar tanto porque eu já tenho um histórico e eu faço as adaptações, por exemplo, no treino. Quando eu tenho um paciente que tem alguma comorbidade na família, nossa, Tati, é o seguinte, tô achando que lá em casa a questão mesmo da obesidade, ela é hereditária. Porque, olha, veja bem, meus pais são obesos, meus tios são obesos, meus irmãos são obesos, meus primos são obesos, até o cachorrinho também está obeso agora, né? Então, com certeza, é algo hereditário. E aí, quando você se aprofunda no conhecimento de quem é essa pessoa, você começa a observar que existem hábitos que podem favorecer realmente esse gatilho que aumenta o aumento ali, que favorece o excesso de peso.
Não necessariamente o obeso, mas às vezes um excesso de peso importante, né, um sobrepeso, por exemplo. Então, muitas vezes, o que a gente vai observar são predisposições. Não quer dizer que a pessoa vai desenvolver, mas quer dizer que ela tem um potencial para desenvolver, né. Imagina só, estava pensando antes de entrar aqui, imagina que você é uma Ferrari, que seu paciente é uma Ferrari. Se você tem uma Ferrari com uma alta potência, porque nem sempre e nem em todos os momentos a gente desenvolve essa potência de Ferrari, porque o combustível que a gente coloca nem sempre é um combustível de boa qualidade. E combustível igual alimentação ou fatores externos. Claro, não estou querendo que ninguém aqui, né, não consuma, nenhum alimento, vamos colocar assim, nutricionalmente inadequado, mas é importante ter o equilíbrio para que eu possa também expressar os meus genes de uma maneira mais saudável. E aí vocês poderiam me falar: "Mas Tati, eu conheço pessoas que sempre fizeram tudo certinho, mesmo assim desenvolveram doenças". E aí eu vou falar para vocês, muitas vezes existe a característica genética mesmo, né, vocês lembram daquele caso de uma família inteira, pai e filhos, eu até hoje nunca ouvi falar da mãe, que morreram de câncer, porque eles tinham uma mutação, uma proteína chamada proteína 53, que levou ao diagnóstico de uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni. Essa síndrome potencializa a chance de tumores espontâneos. E aí, muitas vezes, quando a pessoa vai ver, ela já está com aquele tumor há um tempo, e, no caso dessa família, infelizmente todos faleceram. Cada um por um diagnóstico, mas todo mundo dentro da oncologia. E isso é muito chocante, porque realmente não tem muito o que fazer nesse caso. Teria que trabalhar com conhecimento da genética, com terapias gênicas, para a gente tentar modular, ou no futuro próximo, e eu digo a gente, que a comunidade clínica não é só o médico, não é só o nutricionista, não é só o farmacêutico, não é só o biólogo, o biomédico, que sabe analisar todas essas informações, mas o conjunto de pessoas que acompanham esse paciente, né? E aí, quando a gente fala então de intestino, o intestino, gente, ele é considerado o nosso outro genoma. Então, se nós temos ali, né, uma quantidade de 25.000, mais ou menos, genes no nosso genoma, aquilo que a gente herda dos pais, no intestino a gente vai ter muito mais genes, porque tem muito mais micro-organismos, muito mais bactérias. Então, foi publicado na Nature essa revista falando sobre o nosso outro genoma. E esse outro genoma, ele corresponde também a um projeto. Da mesma forma que a gente tem o projeto Genoma Humano, a gente também tem o projeto Microbioma Humano. E esse projeto Microbioma Humano, ele consistiu numa iniciativa de investigação do Instituto Nacional de Saúde, que é o NIH, cujo diretor é o Francis Collins, até hoje, nos Estados Unidos, e envolveu a participação de vários institutos de investigação e universidades, vários centros de estudos de 2007 a 2016. A principal missão consistia em gerar recursos para facilitar a caracterização do microbioma humano, de modo a ampliar a nossa compreensão sobre a forma como este se impacta a saúde e as doenças. Então, é um projeto voltado para o entendimento de quais são, quem são, qual a proporção desses micro-organismos dentro de nós. E aí, tirando um retrato rápido desse site, bem legal esse site, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha, ó. Gut Microbiota for Health, bem legal. Então, quando a gente. Aí eles fazem algumas comparações que eu gostei de deixar aqui. Então, por exemplo, ó, uma pessoa de 70 quilos. Quando a gente olha para essa pessoa de 70 quilos, quanto mais ou menos representa a quantidade de micro-organismos ali só do intestino? 200 gramas, mais ou menos. 200 gramas pode ser, por exemplo, o tamanho de uma manga média, tá? A manga, a fruta manga. Isso é bem interessante. Quantos genes, mais ou menos, tem no nosso genoma humano? Eu falei 25, algumas literaturas aceitam menos, outras mais. Ele colocou aqui 23.000 genes, que é o que a gente tem. As bactérias que residem no nosso intestino, elas podem representar 3 milhões de genes, porque são muitas bactérias, elas são bem pequenininhas, né? Isso é muito importante. A principal porta de entrada
para o corpo é o intestino. E lá no intestino a gente tem o sistema imunológico. Então isso é muito importante, porque apesar de ser a porta principal, ele vai ter gatilhos ali de defesa, vai ter ali, estruturas de defesa que a gente vai ver também, tá. Quando a gente pensa, por exemplo, na extensão, se eu pudesse estender essa quantidade inteira ali, né, o trato digestório ali, a gente tem entre 7 e 10 metros de comprimento, o que poderia preencher uma superfície de 30 a 40 metros quadrados, tipo um apartamento ou aqueles estúdios, né. Então é muito grande, essa extensão ela é muito grande e ao mesmo tempo pequenininha, né. Aqui uma comparação entre a quantidade de células humanas e células de bactérias, por exemplo, vocês já viram aquele livro 10% humano? Então a gente tem muito mais, uma infinidade muito maior de bactérias. 95% das bactérias estão localizadas aqui no intestino grosso, 95%. E a gente tem aqui uma correspondência importante, porque é um ecossistema. Um ecossistema quer dizer que tem bactérias, micro-organismos. Aqui tudo bem, ele está falando mais de bactéria, mas existem micro-organismos muito pequenininhos, como o vírus, por exemplo, né, nesse microbioma. E algo que é importante também, a gente tem o que a gente chama de fingerprint. O que é o fingerprint? É como se fosse a nossa digital. Então, cada um de nós aqui, a gente tem proporções de filos que são característicos e foram caracterizados ao longo do tempo pelos estudos. Firmicutes bacteroidetes, por exemplo. E aí, dentro desses filos, a gente tem as ramificações. Então, tem uma organização taxonômica dessas bactérias, e nessas organizações, o que a gente vai observar? Cada composição é única para um único indivíduo. Então, a gente fala que é a nossa digital, que é algo muito personalizado. Até trouxe aqui para vocês uma figura para mostrar. Lembrando, gente, que não é novo tudo isso, né? Peguei até uma frase aqui, parafraseando Hipócrates, né? Toda doença começa no intestino. Gente, eu até esqueci de pegar a data que ele comentou, mas, assim, anos, muitos anos antes de Cristo, ele falando sobre o intestino, falando sobre saúde intestinal. Isso é muito interessante, né? O Hipócrates é conhecido como pai da medicina, e ele fez uma ruptura muito importante entre várias crenças da mitologia em relação à medicina moderna, tanto que a gente olha para Hipócrates e todo o discurso de Hipócrates e tudo que a gente vai falar ali da história da medicina é baseado em vários conceitos de Hipócrates. Então, e ele já dizia: olha, toda doença começa no intestino. Ele foi o mesmo que comentou, né, naquela frase bem conhecida por nutricionistas, por nós que somos nutris, falando que seja, né, o seu alimento, que ele seja o seu medicamento. Ou seja, o alimento ele tem poder de cura, ele tem poder de prevenção. É claro, a gente não vai falar isso, nossa, coma isso que você vai ficar curado, paciente. Mas a gente sabe que uma boa alimentação, ela pode sim prevenir inúmeras alterações, por exemplo, metabólicas. E aí, quando a gente começa a identificar, e ao mesmo tempo também, né, a restrição de alguns também pode favorecer o bom status nutricional e de saúde desse indivíduo. E aí a gente começa a se perguntar, né, qual que é o papel então, Tati, da microbiota na saúde e na doença? Esse artigo muito comum, né, assim, bem clássico, ele discursa a respeito do que vai ser saudável para o indivíduo em relação àquilo que vai trazer problemas para a saúde dele. Então, o que que é o saudável, né? O saudável é a gente, olha só, a Fátima comentou, e até hoje Hipócrates não é ouvido, né? 100% não, mas se a gente começar a observar, né, a gente, pela história, a gente começa a observar que muitos estudiosos tiveram acesso a um tipo de medicina para fazer avaliação anatômica, fisiológica, de várias estruturas dos seres humanos, como não tinha comitê de ética na época, né, bioética, então eles realmente aproveitavam mesmo, né. Para quem não sabe, eu estou fazendo medicina, então a gente escutou esses dias na faculdade sobre a história da medicina, que existia é bem clássica essa história, né. Existia um hospital em determinado lugar da Europa, e esse hospital, ele tinha
uma má fama. A fama dele é que as mulheres que entravam em trabalho de parto e passava por esse hospital, infelizmente muitas vinham a óbito, ou a criança vinha a óbito, decorrentes, assim, de coisas bobas, como infecções, "bobas" entre aspas, né. Depois de um tempo, outro hospital, comandado por enfermeiras, tinham médicos, claro, mas tinham mais enfermeiras, começou também a aceitar esse público fazendo ali os partos. E um John Snow, que foi um pai da epidemiologia, ele foi convidado para também entender o que estava acontecendo, por que que esse hospital mais novo, mais recente, né, das enfermeiras ali, ele tinha um índice de mortalidade baixo comparado com aquele dos médicos, que já eram tradicionais e tal. E ele descobriu o seguinte, ele começou a fazer todo o mapeamento, por exemplo, quando o médico recebia a paciente, qualquer paciente, mas ficou muito clássico para quem, entrava em trabalho de parto. O que acontecia? Esses médicos, por exemplo, eles estavam lá dissecando um cadáver e aí eles subiam para atender a paciente, nem não tinha troca de jaleco, não tinha asepsia de mãos, não tinha nada. Já no hospital das enfermeiras, mulher, né, gente, as mulheres tinham todo um cuidado, lavava a mão, então o índice de mortalidade era muito mais baixo, muito mais. E elas também não tinham ali um necrotério para ficar pesquisando e tal, né. Então ele começou a observar essas diferenças. E o simples fato dele, né, esse médico, esse epidemiologista, falou: "Olha, a gente tem que colocar bancadas para lavar as mãos, pelo menos para lavar as mãos, para que a gente tenha, muito mais chance de diminuir essa contaminação, esse risco de contaminação". Isso aconteceu e realmente o risco de contaminação e a mortalidade diminuiu bastante, né, então isso é bem interessante só para complementar aqui. E claro, gente, por que contaminação? Se a gente começa a pensar em contaminação, a gente começa a identificar que uma porta de entrada para essas contaminações é o nosso intestino, né. E esse intestino ele precisa ter defesa, células de defesa. E a gente vai observar um pouquinho mais. Porque, gente, qualquer alteração nessas células de defesa, nessa membrana do intestino, no epitélio do intestino, eu começo a ter aberturas, e essas aberturas promovem alterações de permeabilidade e mecanismos de defesa começam a ficar muito mais comprometidos, né. Então, o que que é importante para melhorar esse mecanismo de defesa? Consumo de fibras, consumo de probiótico, né. Muitas vezes eu vou fazer um teste na nutrição de precisão, a gente tem testes de microbiota, isso favorece, principalmente o consumo de fibras, o aumento de gordura de ácidos graxos de cadeia curta, acetato, butirato, propionato, por exemplo, o aumento da produção de antioxidantes, né, uma diminuição de substâncias que vão fazer, eh, toxicidade renal, nefrotoxicidade. Então a gente começa a observar que realmente, quando eu identifico quais são os principais fatores externos, tudo que é praticamente externo, né, que pode influenciar na resposta do meu intestino, na minha saúde intestinal, eu começo a trabalhar com esses mecanismos epigenéticos que a gente citou anteriormente. Então, eu posso ter um intestino que melhora, que tem uma melhor, ele sabe o momento de aproveitar e ele aproveita com qualidade, por exemplo, o metabolismo de lipídios. Então você tem absorção de lipídios nesse intestino, mas você consegue também controlar essa utilização energética, porque para ele também vai ser importante. Baixo grau de inflamação, sensibilidade de insulina regulada, redução de algumas infecções. Por outro lado, se eu tiver, por exemplo, um aumento de consumo de açúcar, consumo excessivo de frutose. Frutose não é só fruta, né? Com exceção daquelas pessoas que consomem muitas frutas, a gente sabe que frutose está presente na molécula de sacarose. Sacarose é o quê?
É um disacarídeo formado por frutose e glicose. Então, açúcar de mesa, o açúcar, por exemplo, que vem em bebidas açucaradas, alimentos açucarados, xarope de milho. Então, é mais esse tipo de frutose, né? Consumo excessivo de proteínas, alteração de pH. A alteração de pH muda toda a estrutura ali celular, né? Consumo de gorduras saturadas, uso de antibióticos ou inibidores de bombas de próton, né? Diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta, propionato, butirato e acetato, aumento de timal, timal que é uma substância bem tóxica, e ele aumenta a oxidação de LDL, proporcionando maior risco cardiovascular, aumento de LPS, LPS que é uma um lipopolissacarídeo, vem lá da membrana ali, da camada da bactéria, e aí ele vai ser importante porque o aumento de LPS proporciona também um risco maior para inflamação, aumentando, ó, isso aumenta risco cardiovascular, inflamação, resistência à insulina, aumento do risco de diarreia. E será que potencializa esse declínio cognitivo? A gente vai dar uma olhadinha, né? Mais para frente. Então, o que é a microbiota? A microbiota é um conjunto complexo e dinâmico de micro-organismos que habitam naturalmente no nosso organismo, composto por bactérias, vírus, fungos e protozoários, tá? Que eu comentei com vocês. Como que é a nossa resposta individualizada? É a nossa digital. Essa digital, ela identifica quem são esses micro-organismos residentes, Eu quem são queria. esses micro-organismos, opa, quem são esses micro-organismos que são transitórios? Quem são eles, né? Perfil genético, perfil epigenético, fatores como estilo de vida, atividade física, exercício, dieta. Então, é como se fosse um sinal mesmo, como se fosse uma identificação, uma identidade nossa, tá? E a gente começa a observar o que acontece, por exemplo, na doença inflamatória intestinal. Esse paciente, ele consumiu muita gordura saturada e ele está começando a ter essas principais alterações. Então, ele já começa a ter, por exemplo, então ele consumiu e o consumo alimentar, por exemplo, de gorduras saturadas, de açúcar, faz com que ele tenha ou diminuição de fibras, menor produção de ácidos graxos de cadeia curta, ele vai ter um aumento ali importante de acil-L-carnitinas, porque se ele está comendo mais gordura, ele precisa transportar. Eu posso ter um comprometimento de adesão, então as células elas estão bem juntinhas, estão vendo? Essas adesões, então, por exemplo, a gente tem como se fosse colas, né? A gente tem as estruturas que são células que vão favorecer, são junções comunicantes que vão favorecer a comunicação entre as células, junções que vão favorecer a aderência entre as células, né? Já ouviu falar de desmossomos, hemidesmossomos, zonulina, ocludina, lembram disso? E, gente, mais do que isso, aqui nessa membrana apical, onde a gente tem essas microvilosidades, a gente tem várias enzimas digestivas, a gente tem sacarase, a gente tem lactase, a gente tem maltase, ou seja, enzimas que, se a pessoa está consumindo muito açúcar, por exemplo, e eu tenho uma alteração desse epitélio, o que que vai acontecer? Ele vai diminuir a quantidade dessa enzima, porque aqui vai estar totalmente mais inflamado, vai ter um comprometimento, e aí ele vai ter muito mais dificuldade de fazer a digestão. E aí, essa dificuldade de digestão vai promover o quê? Um aumento de estresse oxidativo, pode promover alterações ali, principalmente na ação da bile, dos ácidos biliares. E isso é importante por quê? Porque começa a fermentar. E aí o paciente começa a ficar sintomático, porque até então estava tudo bem. Ele nunca teve nenhum problema, ele nunca foi sintomático, agora ele tá ficando. E aí você tem um aumento dessa inflamação que é identificado, então aqui a gente tem o epitélio, certo? Epitélio não tem inervação, então ele é avascular. Mas, Tati, então como que essa célula é nutrida? Essa célula é nutrida, que aqui no desenho não representa, por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, e aí, só para vocês lembrarem um pouquinho, tecido conjuntivo ele é um tecido muito inervado, a gente tem muito vascularizado. Então, esse tecido é o tecido que recebe nutrientes, que distribui, e é um tecido que está totalmente ligadinho aqui com o epitélio.
Uma das proteínas, das fibras mais importantes desse tecido conjuntivo é o colágeno. Claro que tem algumas estruturas que você vai ter mais elastina, vai ter outras estruturas de outras fibras, mas principalmente aqui no intestino a gente tem bastante colágeno. Se eu falei que as células têm que ficar juntinhas para ficarem nutridas, se eu tiver alteração do tecido conjuntivo rico em colágeno, o que vai acontecer? Elas começam a se espaçar. Como que essa célula que está aqui, ó, ela é avascular, como que ela vai ser nutrida? Ela começa a perder capacidade de favorecer o quê? Favorecer esse transporte adequado, de reconhecer. As enzimas têm dificuldade também de ficarem aqui. Então, eu começo a ter alterações muito significativas. Isso está acontecendo a todo momento com uma pessoa com uma doença inflamatória intestinal. Fora que esse microbioma está totalmente alterado. Então, a gente pode ter alteração de rosebúria, uma diminuição ou um aumento muito expressivo de Faecalium bacterium, por exemplo, né, de Prausnitz. A gente pode ter alteração de bacteroidetes com grande filo importante, tá? Escherichia coli pode ter um aumento bem significativo e assim por diante. Isso vai aumentar nas concentrações do sangue anticorpos. Aí você vai poder dosar anti-indomísio, antigliadina, por exemplo, né? Ou vai poder ainda fazer um exame coprológico funcional para avaliar como é que está a IgA, uma imunoglobulina A, como é que está a calprotectina, como é que está a estamina desse paciente, né? E aí eu começo a identificar várias alterações. E tudo isso pode estar associado com gatilhos que foram identificados lá no plano alimentar, por exemplo, ou no estilo de vida desse indivíduo, né? E aí, para reforçar, então, aqui, essas células ainda estão no começo, não tem nenhuma alterada. Essas aqui já estão num período mais prolongado, um pouquinho mais crônico, né? Como que eu sei disso, Tati? Então, aqui tá normal, né? Então, aqui a gente tem produção de butirato, tá tudo bonitinho, ó. Butirato, gente, aumentar butirato, a gente aumenta a expressão de pipargama. Pipargama vai promover maior beta-oxidação lá nas mitocôndrias. Tati, o que que a beta-oxidação faz? Ela utiliza lipídios para promoção de energia, produção de quem? ATP. Por que que o tecido epitelial do intestino, aqui nos enterócitos, eu vou precisar de ATP? Qual que é a grande vantagem de se ter ATP? A grande vantagem é que eu consigo, aqui são os colonócitos, desculpa. Aqui a gente consegue ter uma visualização muito maior, principalmente de todos os mecanismos que controlam, tá? Todos os mecanismos que controlam essas células. Então a gente começa a observar, por exemplo, uma melhora de absorção, uma melhora, por exemplo, se eu não tenho nenhuma alteração de colonócito, dificilmente eu vou ter alguma alteração de célula endócrina, que está também aqui no intestino, lembrando que aqui já é intestino grosso, né? E aí a gente tem menores alterações de GLP-1, GLP-2, PYY, que são neuropeptídeos importantes na regulação no controle de fome e saciedade, né? E aí a gente começa a observar que, por outro lado, se eu tenho ali um leaky gut, que é um intestino gotejante, olha aqui como já tem espaço. Aqui, tudo bem, a gente está vendo um espacinho, mas a gente ainda não tem translocação de bactéria. Aqui o espaço aumentou muito, olha essas bactérias translocando aqui, ó, promovendo o que a gente chama de endotoxemia. Essa endotoxemia, isso quer dizer que essas bactérias foram para a circulação. Pode ir, por exemplo, uma Escherichia coli, pode ir uma bactéria que aumenta ali a LPS, isso é muito tóxico, isso é muito inflamatório para todo o corpo do indivíduo, né? E a gente começa a diminuir quem? Esses neuropeptídeos também, GLP-1, GLP-2, PYY, né? Não é a grande correria do pessoal para fazer uso de Ozempic, das semaglutidas, porque são agonistas de GLP-1, favorecem principalmente sintomas ali de saciedade, porque você tem um esvaziamento gástrico bem reduzido, muitas pessoas ficam nauseadas, consome bem pouquinha comida, e aí você tem todos os efeitos ali de um jejum meio que induzido, né? Porque a pessoa diminui mesmo o consumo alimentar. Só que esse prejuízo na membrana, na barreira intestinal,
aumenta a resposta inflamatória, aumenta essa inflamação tanto no fígado, quanto no tecido adiposo, quanto no músculo e também no cérebro. Então é algo sistêmico, não é localizado, certo? E aí, olha só, deixei esse slide exatamente para a gente entender que existem muitas informações nessas conexões. Então, a gente tem oligosacarídeos, nós temos polissacarídeos, as mucinas, os peptídeos, as proteínas, gás metano. A gente vai ter, principalmente, aqui, dependendo de como que tá esse consumo de ácidos graxos, de fibras para formar ácidos graxos. A gente vai ter acetato, butirato, propionato. Gente, mesmo assim, muitos, né, muita quantidade deles também não é interessante. Pouca não é legal, mas muito também não é legal. Ao mesmo tempo, não é legal ter muito lactobacilo. Tem que ter, mas não é interessante ter muito lactobacilo, certo? Então aqui a gente já começa a observar alterações importantes, por exemplo, prausnitze, né? Faicado prausnitze. A prausnitze ajuda na produção de butirato, mas o excesso de prausnitze não é interessante também. Então eu tenho que identificar o que que vai ser importante para cada indivíduo. E essa microbiota, ela vai ser modificada, gente, com uma viagem, com por exemplo, se a pessoa ela fica de segunda a sexta num determinado lugar e sábado e domingo ela vai para outro lugar, de repente ela trabalha no lugar e sábado e domingo ela volta para casa, enfim, e ela passa o final de semana em casa, tendo um contato com outras pessoas em outra região, ou comendo outra comida, outro tipo de comida, respirando outro ar, bebendo outra água, eu tenho modificação também. Eu tenho as bactérias, os micro-organismos que são micro-organismos residentes, mas eu também tenho os transitórios. Por isso que muitas pessoas modificam esses hábitos intestinais durante uma viagem, quando mudam de residência. Se a mudança for de um estado para o outro, de um país para o outro, as mudanças elas são muito mais perceptíveis, tá? Qual é o efeito dos probióticos, né? Quais são esses efeitos? Então, os probióticos, se eu tiver o conhecimento de quem eu posso ofertar para esse paciente, eles vão ajudar na regulação do peristaltismo, eles vão ajudar principalmente nessa fermentação seletiva. Só que antes eu preciso ter uma resposta de integralidade desse tecido, eu preciso ter a adesão aqui de todas as células juntinhas para que então eu diminua Beba, porra. as Aí ela, chances, beba, tá. as chances desse indivíduo ter qualquer tipo de comprometimento. Com isso, eu vou reduzir resposta inflamatória, aumentando a interleucina 10, diminuindo a interleucina 1 beta, diminuindo a interleucina 6. Quem diminui muito a interleucina 6, de repente você pega aquele paciente que tem alteração no gene da interleucina 6. Quem diminui muito é o consumo aqui de fibras, que vai promover aumento de butirato. E, consequentemente, a prausnitze também aumenta butirato. Então, aqui a gente já começa a observar respostas bem significativas. O contrário, então, uma alimentação inadequada, a gente sabe que já tem toxicidades que vão além desse intestino. Então, a gente tem hoje o eixo cérebro-intestino, que é super importante, mas também tem vários outros eixos, né? Depois do Covid, até o eixo intestino-pulmão, a gente observou nos estudos. E quando eu comentei com vocês, tem alteração de LP1 que vai promover mecanismos diferenciados para a sensação de fome e saciedade também, né? Então, tudo isso fica muito mais dificultado. Lembra que eu falei, ó, zonulina, ocludina, né? Então, tem exames, por exemplo, como o coprológico funcional, a gente consegue ver zonulina, né? E a zonulina, ela é uma molécula que vai favorecer a adesão. Então, essas células, como se fosse uma cola, elas precisam ficar bem aderidas. Se elas não ficam, ela tem translocação. Translocação aumenta a translocação de bactérias para regiões, para locais do nosso corpo que não seriam locais interessantes, tá? Quando a gente fala de sistema imunológico, então é muito importante a gente pensar. Se eu tenho aqui ou um enterócito ou um colonócito, com alguma alteração aqui, eu estou vendo um colonócito aqui que tem alteração de neoplasia.
né? Então, aqui já tem uma alteração bem significativa. Ele já começa a expressar outras proteínas, ele já tem ali um perfil muito mais egoísta, ele quer crescer só ele, o restante não precisa crescer, ele não tá afim, mas esse tecido, ele é muito, muito constituído por células de defesa, porque é a porta de entrada do nosso corpo, né? Então, quando eu tenho uma boa regulação, primeiro que as vilosidades elas estão íntegras, né? Cada célulazinha tem a sua vilosidade. Aqui a gente está vendo as vilosidades. Dentro aqui de cada voltinha, né? A gente tem as microvilosidades que ficariam aqui na membrana apical, tá? Nessa borda em escova, por isso que a gente fala. Se eu tenho, por exemplo, uma atrofia, é reto, eu diminuo a superfície de absorção. Por quê? O nutriente chega e aí ele vai caminhar por essas velocidades, certo? Se eu tenho qualquer problema em relação a essa velocidade, eu já posso ter um comprometimento ali de absorção. Olha o LPS. O LPS veio de alguma bactéria, por exemplo. E aí, esse LPS que veio de bactéria, ele está mostrando o seguinte para a gente: ele pode induzir receptor do tipo TOL, e esse receptor do tipo TOL, por exemplo, induzir o ciclo circadiano e induzir glicocorticoides. Ele também pode induzir NRLP3, aqui também dá para colocar 3, que são grupos de proteínas que vão favorecer a resposta inflamatória. Então, por exemplo, aqui a gente tem interleucina 18, e essa interleucina 18 vai aumentar a expressão, por exemplo, do seu próprio receptor. Aumentando a expressão desse receptor, eu começo a favorecer gatilhos de resposta inflamatória, porque quanto mais eu tenho esse receptor, mais eu consigo internalizar essa interleucina e favorecer principalmente a ativação de células imunológicas. Aqui acaba sendo até uma autorregulação. Conforme eu aumento a interleucina 18, eu aumento a expressão desses receptores para captar mais interleucina 18 e fazer uma ativação imunológica, porque aconteceu uma invasão, eu tenho menos células, por exemplo, né? Aqui eu tenho receptores, mas às vezes eu posso ter uma membrana um pouco mais atrofiada, e isso diminui a defesa dessa célula. Então, eu vou precisar de muito ATP, então, aquela capacidade mitocondrial de produção de ATP, geração de energia, favorecer beta-oxidação, nesse momento é fundamental. Olha aqui as tight junctions, né? Que são aquelas estruturas de adesão ou aderência. Vamos fazer umas colinhas aqui. Só que a gente tem estruturas na membrana apical, a gente tem entre as células, a gente tem mais abaixo, né, que são os hemidesmossomos. Aqui a gente tem tight junctions e também os desmossomos. E aqui embaixo a gente tem muito mais hemidesmossomos. Então veja, o nosso corpo, ele tem várias maneiras de tentar deixar as células juntinhas. O problema é que com o passar do tempo, ou dependendo do seu perfil genético, ou do paciente, essas células elas têm uma tendência muito maior a se desprender dessas junções, e isso faz com que eu tenha muito mais chance, por exemplo, de desenvolver alguma doença inflamatória ou essa translocação. Um dos genes importantes mais estudados são os NODs, né? Então, a gente tem NOD 1 e NOD 2 aqui. Esse NOD, ele vai favorecer principalmente aumento de expressão de alterações ali em tecidos linfóides. Então, eu tenho ali um linfonodo, por exemplo, que vai identificar, de repente, uma bactéria, um vírus, algo diferente, e vai favorecer uma resposta. Nessa resposta, e pelo aumento da atividade imunológica, ele cresce. Então, são os famosos, né, as famosas línguas que a gente conhece. E aí eu começo a ter estruturas mais inchadas, mais inflamadas, mais doloridas. Claro que aqui não é o mesmo mecanismo que ocorre aqui no tecido intestinal, mas esses nodes, eles estão muito associados com doença de Crohn, tá? Então, aqui a gente já começa a observar alterações que são significativas. E claro, se cair na circulação uma proteína de sinalização que vai ser reconhecida por um linfonodo, eu posso ter, por exemplo, né, o que está mais perto aqui, vai começar a identificar. Por exemplo, né, os linfonodos ali da nossa pelve, ali da virilha, então começa também a identificar.
dependendo de como é a reabsorção, dependendo de como é esse perfil dessa regulação, outras estruturas também começam a ser um pouquinho mais é, observadas de alteração, né? E aí, principalmente, se eu tiver uma neoplasia, infelizmente, eu já começo a observar mecanismos de total descontrole celular, né? Falta de regulação. Então, uma microbiota, um microbioma em desequilíbrio, ele vai promover o aumento de bactérias patogênicas e ele vai, com certeza, favorecer, por exemplo, alterações na fermentação de carboidratos complexos. Se a gente consegue observar aqui na figura, nas anteriores não tinha, né? Mas a gente tem que ter muco para que essas bactérias possam fazer o consumo desse muco como um substrato energético. E aí aqui eu estou observando uma diminuição do muco, ó, o muco está diminuindo, né? E aí quando o muco está diminuindo, o próximo passo é a gente ter alteração dessa membrana apical. E aí eu tenho diminuição do butirato, diminuição do PIPAR, da ativação do PIPAR para fazer beta-oxidação, né? Aqui a gente já tem ó, alteração de mitocôndria, então quando a gente diminui a acetil-CoA-deshidrogenase, então, quais são os substratos que poderiam ser utilizados para essa mitocôndria favorecer a ATP? Poderia ser utilizado um lipídio, poderia ser utilizado um carboidrato, em última instância, poderia ser utilizado uma proteína, mas aqui está bem fraco, né? Não está conseguindo utilizar muitos substratos, não. A gente tem a alteração daquelas junções de adesão, de aderência, né, que são as tight junctions, de componentes de barreira de membrana epitelial. A gente começa a diminuir a expressão de genes que vão ser importantes e vão contribuir, por exemplo, para um processo de detox. Isso é importante também, controle de células de defesa. Então, tudo isso está acontecendo com esse indivíduo nesse momento, né? Joia? Existe o eixo cérebro-intestino, que é super importante, e a gente precisa observar. Eu deixei aqui para vocês algumas referências, né? Eu peguei algumas figuras desses artigos também, para mostrar esse daqui, esse artigo tá bem legal. É um artigo de revisão, então ele é bem completo, ele é bem grande também. Depois eu posso até compartilhar com vocês, porque ele tá bem bacana e mostrando que existe uma influência importante quando a gente fala de sintomas psiquiátricos, né? Então, esse eixo cérebro-intestino a gente consegue observar. Então, aqui está o cérebro, né? Então, aqui aumentou a resposta inflamatória, ativação de micróglia ou microglia, ó, diminuição de neurogênese e morte neuronal. Uau, aumentou morte neuronal. Neurogênese é um mecanismo bem mais difícil de ser ativado, né? E a gente tem uma inervação muito importante, tanto de placa aqui, né, que vai promover algum tipo de, é, de ação, né, porque a gente tem nervos eferentes e aferentes, então a gente consegue observar também uma sinalização com modificação de alguma ação em outro tecido, que aí nesse caso é o tecido intestinal, né, o intestino aqui. E aí a gente começa a observar que existe sim essa comunicação. E aqui a gente tem comunicantes químicos, né, que consequentemente são chamados de neurotransmissores. Então, quem são eles, né? A gente pode ter alguns metabólitos também, como o próprio timal, que não é um neurotransmissor, mas é um metabólito, ou até mesmo LPS, que é super tóxico para o cérebro, né? E aí a gente começa a observar. Então, o 5-HT, por exemplo, é uma substância química que vem do metabolismo, por exemplo, de triptofano, ou os próprios metabólitos do triptofano, que vai ser realmente o foco aqui dessa nossa discussão nos próximos minutos. A dopamina, mas a gente tem a própria serotonina, que seria, né, o triptofano seria o precursor. A gente também vai ter acetilcolina, a gente vai ter principalmente, depois da dopamina e da serotonina, neurotransmissor excitatório como o próprio glutamato ou inibitório como o GABA, tudo isso sendo favorecido por quem? Pelo nosso intestino, né? Então existe essa comunicação. Opa! E essa comunicação, ela é super importante, gente, porque apesar, né, de parecerem estar distantes, eles têm uma comunicação bem próxima,
bem próxima, e aí eu começo a ter uma relação importante quando penso em composição dessa microbiota intestinal. E aí o eixo na depressão, o que que acontece com esse eixo? Então aqui a gente tem uma microbiota normal, tá tudo acontecendo, eu tenho uma inervação adequada, eu tenho uma membrana adequada, eu tenho GABA, eu tenho dopamina, né? Eu tenho células de defesa, monócitos, neutrófilos, células que vão fazer, células T que vão fazer realmente o controle. Então tá tudo bonitinho. Quando eu penso no indivíduo com depressão, é um indivíduo com instabilidades também nessa inervação, nessa transmissão de sinal químico. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o que eu tenho que fazer em conjunto? Peguei esse paciente, Tati, e esse paciente ele tem depressão. Eu tenho que tratar também o intestino. Ah, isso a gente já sabe, mas o que que a gente tem que observar? Muitas vezes ele está sendo tratado com muito triptofano, por exemplo. Ah, porque o triptofano é precursor da serotonina. Sim, isso é verdade. Mas será que ele só vira serotonina? Essa vai ser a nossa discussão também. Por quê? No metabolismo do triptofano, o que está o triptofano? A gente pode ter o consumo do triptofano a partir da dieta. Então, aqui a gente tem a molécula triptofano, dois anéis aromáticos, né? E aí, esse triptofano, então, ele pode ser, né, absorvido lá no nosso intestino. E aí, lá no intestino, dependendo da composição desse intestino, da forma que essa célula se apresenta, eu posso gerar serotonina, ok, maravilhoso, a partir do triptofano, ou ainda eu posso vir para a via das quinureninas, ou do ácido quinurênico, que tem uma modulação realizada pelos micro-organismos do intestino, principalmente ali bactérias, né? Então, esse triptofano ele vai ter duas possibilidades nesse primeiro momento. Ou ele vai para a via das quinureninas, ou ele forma essa serotonina, ou ainda ele tem uma participação importante nos ácidos graxos de cadeia curta. Principalmente isso. Então, ele não tem uma atividade direta. E essa falta de atividade direta faz com que uma pessoa que tenha depressão, que fica consumindo triptofano, ele pode ter aumento de metabólitos neuroativos, como por exemplo as quinureninas, que vão favorecer com que esse triptofano, então, ele passe por essa via, ao invés de se formar somente a serotonina. Aí ele vai formar o ácido quinolínico, o antranílico ou o próprio ácido quinurênico. Então, passa pela via das quinureninas. Isso é um risco muito grande, porque aí eu começo a inflamar ainda mais esse paciente. E perguntinha, né? Se esse paciente ele faz, por exemplo, uso de alguma medicação, e essa medicação, ela é nada mais, nada menos que um inibidor da recaptação de serotonina, por exemplo. Então, a serotonina fica na fenda sináptica e essa fenda sináptica, ela tenta deixar mais serotonina disponível para o neurônio. Eu tenho o neurônio aqui pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico. Nessa faixa aqui de comunicação, eu tenho essa fenda sináptica. Esse neurônio pré-sináptico libera na fenda e aí, então, ele diminui a taxa de recaptação, que eu tenho uma medicação, e essa medicação faz com que tenha um pouquinho mais de triptofano disponível. Só que perguntinha, né? Um pouquinho mais de serotonina disponível. Como que eu vou ter serotonina disponível se eu não tenho nem triptofano na dieta? Então, muitas vezes, é fazer a adequação do triptofano na dieta do paciente, via alimentar. Alimentar. Isso, Fátima, precisa de nutriente para favorecer a produção de serotonina. Via alimentar, não estou pensando em suplementação, né? Porque, em contrapartida, a gente também vai observar alterações dessa microbiota na formação de grupos indóis. E aí a gente vai ter bastante alteração no sentido de toxicidade. Então, eu preciso ofertar. Ah, mas eu estou com um paciente que ele veio já com a receita do psiquiatra dele, fazendo uso da medicação, mas o que que eu tenho que adequar? Consumo de proteína. Como é que está o consumo de proteína desse paciente? Está adequado? Como é que está o intestino desse paciente? Está bacana? Aí sim eu começo a pensar, então, nos próximos passos. E aí, quais são esses próximos passos, né? Entender quem são essas moléculas neuroativas que podem estar contribuindo, então, elas contribuem
do intestino para o cérebro, mas também do cérebro para o intestino. A gente ainda vai ter moléculas que são derivadas do intestino, então, substâncias que vão ser neuropeptídeos, por exemplo, EYY, GLP-1, e a gente tem mecanismos importantes de regulação do centro de fome e saciedade, lá no hipocampo, e a gente também vai ter modulação, principalmente dessa permeabilidade, de toda atividade de barreira desse intestino, porque o intestino, gente, ele precisa ser uma barreira. Se eu não tenho uma barreira, tudo que entra no meu corpo vai passar. É casa de sem dono, sabe? Então eu preciso colocar ordem. E como que eu coloco ordem? Mantendo a integridade do epitélio dessas células. E isso com alimentação, com suplementação adequada. E aí, por falar em alimentação, eu peguei até esses prints aqui de posts que eu fiz, e aqui já tem até a citação do artigo, mas para mostrar para a gente, e eu peguei porque eu tinha feito a tradução. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Dieta ocidental, que é a dieta rica em quê? Gordura, açúcar, colesterol, baixo em fibras. A gente tem uma quantidade importante, né? Aqui de lipídios, uma quantidade aqui é carboidratos, lipídios e proteínas. Uma quantidade boa de carboidratos, 47%, 37% de lipídios e 16% de proteínas. Mas tem um aumento de protobactéria, um aumento de E. coli, diminuição de bactérias que são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como, por exemplo, a Prausnitz. Isso aumenta a inflamação e estresse oxidativo e diminui a neurogênese, como também vai diminuir a expressão de BDNF, que é um fator neurotrófico. A dieta vegetariana, ela pode ter um pouquinho mais de carbo, mas ela tem um equilíbrio entre proteínas, claro, proteínas vegetais, proteína animal e os lipídios, aumento de bifidobactéria, aumento de ruminococos, de lactobacilos e de ácidos graxos de cadeia curta, que tem muita fibra, né? Então vai ter e diminuição de Clostridium e Enterococos. Isso aumenta a integridade da, da membrana, então essa barreira de membrana, diminui a resposta inflamatória e estresse oxidativo. A dieta cetogênica, que a gente vai ter bastante quantidade de lipídios, gente, mas é uma dieta cetogênica mesmo, né? 70%. A gente pode falar numa low carb, que aí você não vai ter uma restrição tão grande. Aqui tá falando 5% de carboidratos, né? Então, de 5 a 10% é a clássica, mas a gente pode ter um pouquinho mais. Mas o que que ele diz? Aumento de bacteroidetes, aumento de Akkermansia mucinífera, aumento de ácidos graxos de cadeia curta, diminuição de bifidobactéria e diminuição de firmicutes. Aumento de GABA, neuropeptídeo, neurotransmissor inibitório, aumento de BDNF, diminuição de inflamação e estresse oxidativo. E a Mediterrânea, né? A gente tem aumento de Prevotella, Rosebúria, Prausnitz, ácidos graxos de cadeia curta, ruminococos e diminuição de Streptococcus e Firmicutes. Isso vai diminuir o BDNF, vai aumentar o BDNF e diminuir a inflamação. Então, a dieta do Mediterrâneo, ela ainda é considerada a mais top para a gente modular esse intestino e, consequentemente, modular o eixo cérebro-intestino, né? Então, isso vai ser bem importante. E aí eu coloquei uma perguntinha pra gente, né? O quanto sua dieta fala sobre suas emoções? Porque muitas vezes, né, eu escuto muito isso. Ah, eu tô muito estressada, eu vou comer um chocolate. Ah, eu tô muito cansada, eu vou comer um doce. Ai, nossa, depois que passou por alguma dificuldade, venceu aquela dificuldade, nossa, agora eu preciso de uma recompensa. Então, tudo isso é importante para que a gente comece a observar o quanto de benefícios a gente vai ter se a gente tiver uma modulação contínua e não só pontual, porque essa inervação está acontecendo de forma crônica. É, todos esses links estão acontecendo de forma crônica, todos os dias está acontecendo um pouquinho, mas o que vai depender é o que eu coloco na mesa e o que eu coloco para dentro de mim, né? Aquilo que eu consigo metabolizar, aquilo que eu consigo absorver e aquilo que eu realmente dou conta de oferecer para as minhas células. Deixei aqui, eu amei esse artigo da Nutrients, falando um pouquinho sobre os nutrientes que são importantes para a saúde neuro. Então, por exemplo, quero modular a neuroinflamação. Eu não coloquei dosagens porque é muito individual, mas ômega 3, aí, por exemplo, a pessoa usa AS, ácido acetil salicílico, a pessoa está com
suspeita de ter alteração de coagulação. Ela não vai usar ômega 3. Mas o ômega 3 é importante para neuroinflamação? É. Mas nesse momento ela não pode usar, né? Eu posso usar, de repente, uma curcumina, ou ácido alfa-lipoico, ou uma tiamina, né, que é a vitamina B1, vitamina D, selênio, probióticos, para modular e prevenir a enxaqueca. Coenzima Q10, vitaminas B2, gente, B2, B3, para o metabolismo é o que há, né? B6, B9, B12, magnésio, extrato de gengibre, melatonina, para modular a ansiedade, zinco, complexo B, L-teanina, aminoácido da Camellia sinensis, do chá verde, ômega 3, vitamina D, probióticos, aumentar o consumo de fibras para a gente ter aumento de ácidos graxos de cadeia curta. Padrões alimentares possíveis, dieta do Mediterrâneo e dieta Mind, que é mais estudado, né, gente, quando a gente pensa em saúde neuro e fazendo link com a nutrição. Lipídios de qualidade, ômega 3, ômega 9, azeite de oliva extra virgem, abacate, TCM, que é triglicéridos de cadeia média. Então, a gente pode ter uma composição na dieta muito mais direcionada quando a gente foca nessa regulação da saúde neuro, pensando também numa melhora dessa capacidade de promover barreira de membrana do nosso intestino, para que ele possa então entender tudo que está chegando, ele consiga fazer o filtro e ele consiga realmente proporcionar para o corpo aquilo que o corpo nesse momento necessita, né? Queridos, quero saber se está tudo bem até aqui. A hora passou bem rapidinho, mas está tudo bem. Vocês estão aí? Tá tudo certo? Tudo? Comentem aí. Sim, Tem alguma dúvida? Tudo certo? Não? Tá tudo bem? Maravilha. Quero aproveitar para fazer um convite super especial. Segurei bastante, só fiz um comunicado interno aqui com os alunos, mas eu queria muito convidá-los agora a prestar um pouquinho de atenção. Eu vou entrar aqui no site para vocês verem um conteúdo bem bacana que eu preparei para vocês, que é o nosso DNA Conference. O que que é o nosso DNA Conference? Nosso DNA Conference é um evento anual que a gente faz. Esse ano vai ser online, ano passado foi presencial, foi muito legal, muito top. E é um momento também para a gente comemorar a data do Dia do Nutricionista e aí também o aniversário da Cromatina, que é a minha empresa. E a gente vai ter esse ano, gente, olha só que eu tô super feliz, super empolgada para falar para vocês. Eu vou abrir o site agora, tá? Deixa eu só voltar lá no site para falar com vocês. Por que que eu tô mega empolgada? Porque esse ano a gente vai ter também submissão de trabalhos científicos, que em nenhuma das versões anteriores nós tivemos. Então, em primeira mão, vou apresentar aqui para vocês, ó, a nossa, o nosso site. Então, a gente vai falar sobre saúde mental. Essa é a proposta desse ano. O ano passado foi saúde da mulher. Esse ano vai ser saúde mental. A gente já teve saúde da mitocôndria. Esse é o nosso quarto DNA Conference. A gente fez duas versões online, sem submissão de trabalhos. Agora a gente está fazendo um terceiro online com a submissão de trabalhos. E serão 2 dias. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que nós estamos. Aqui os palestrantes, mas já já eu entro na programação para vocês verem. Vai ser no dia 24/8 e 25/8. No dia 25, que é domingo, vai ser até o horário do almoço, tá bom? Então, no dia 24, a gente vai começar cedo, 8h30 da manhã, a gente já vai falar sobre, vou dar boas-vindas, claro, né? Vou falar sobre fatores epigenéticos da saúde e bem-estar mental. A professora Derusa Horsch, que é uma professora super reconhecida, uma nutricionista bem conhecida aqui no Brasil, ela está fazendo pós-doc fora agora, vai falar sobre nutrigenética e regulação da ingestão alimentar e do comportamento alimentar, muito legal. A Nutricilene Bica Dias, que é uma pipeliner nossa, vai falar sobre o impacto da microbiota intestinal na saúde mental, conexões fascinantes e implicações clínicas. A Lia, que é farmacêutica, uma super geneticista também, vai falar como utilizar a genética a favor da longevidade. A Ilana, que também é uma super nutri, conhece muito sobre microbiota
e ela vai falar sobre microbiota e emoções, uma abordagem sobre eixo cérebro-intestino. Aqui a gente vai ter uma palestrante ainda que não fechou, que ainda não deu ok, mas para falar um pouquinho sobre padrões de dieta, eu escolhi aqui, a princípio, a Dieta Mind. A querida Fátima, que está aqui também no na nossa sala secreta, super farmacêutica, quase nutri, falar um pouquinho de farmacogenética para gente, explicar um pouquinho do que se trata. Teremos palestrante internacional, Carlos, já confirmado, só não mandou a foto, por isso que eu não coloquei aqui. Falar um pouquinho sobre distúrbios do sono e repercussões na saúde mental. Isso no dia 24, que é no sábado. No domingo, a gente vai ter a Rê, minha grande amiga, super expert em neuroanatomia, falar um pouquinho sobre doenças da terceira idade no eixo cérebro-intestino. O Thiago, super nutri, falando também sobre a metilação do gene HTR2A, que é um receptor de serotonina, e seus efeitos no estresse e no risco de depressão. Nós teremos a apresentação oral também dos 3 melhores trabalhos e vamos falar sobre metabolômica e neurotransmissores com a Super Jéssica Reis, especialista em metabolômica. E na parte da manhã mesmo a gente encerra e com sorteios, né? Quem me conhece sabe que eu amo presentear os alunos. Temos alguns apoiadores. Então, além da cromatina, a gente tem o bioma, que é a Bioma for Me, né? A biogenética e a Orgolab. Então, um laboratório de microbiota, um laboratório de nutrigenética, um laboratório de metabolômica nos apoiando. E eu quero fazer um super convite para vocês, porque eu acho que vai valer super a pena. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai ter submissão de trabalhos. Vocês vão poder enviar o resumo de vocês. Aqui eu coloquei todas as informações para que vocês encaminhem um resumo até o dia 30/5. E aí a gente vai fazer um resumo simples de 250 palavras, páginas, ó, palavras, para que vocês possam ter uma contribuição. Todos os resumos que forem aceitos, eles vão entrar nos anais do evento. Essa é a grande novidade nossa, porque a gente vai ter uma inclusão de ISBN, é um registro, gente. Vocês vão ter trabalho científico publicado. Uau, Silene, boa, muito bom. A Silene está aqui também. Ah, muito bom. Silene vai trazer um caso clínico então, hein? Certo? Então a gente vai ter realmente algumas. Depois vocês leem aqui com carinho, eu vou deixar também aqui para vocês o os links certinho para vocês fazerem a inscrição de vocês, tá? O trabalho científico vai poder ter até 4 pessoas, no máximo, e pelo menos uma dessas pessoas vão precisar estar inscritas no evento, tá bom? Não precisa ser todo mundo, mas pelo menos uma pessoa. E se o trabalho for aceito para apresentação oral, a pessoa que for apresentar, ela precisa estar inscrita, tá bom? Bom, eu fiz uma super condição para vocês adquirirem o ingresso de vocês. Não perder essa oportunidade, a gente está aqui praticamente no primeiro lote. Eu abri o lote para os alunos da Cromatina já faz um tempinho, estava esperando o site ficar pronto. E hoje eu vou dar para vocês 15% de desconto para os 20 primeiros que comprarem o DNA Conference com o cupom DNA15 em comemoração ao dia do DNA, certo? Pegaram aí o QR Code, depois eu vou encaminhar também para quem tiver no WhatsApp, a gente vai encaminhar também nos e-mails, tá bom? Mas vai ficar valendo para os 20 primeiros, tá? Então corre, não perca essa oportunidade. Bom, queria muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, obrigada porque, como eu falei anteriormente, muitos de vocês deixaram alguma coisa para fazer para estar aqui, então queria super agradecer e perguntar se ficou alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa. Vou pedir, óbvio, para que vocês abram. Ah, eu vou colocar aqui, Tati. Vou pedir para que vocês abram as câmeras para que a gente tire uma foto, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos tirar uma foto certinho. Eu vou colocar aqui o link, mas depois eu repito lá no grupo, tá? Eu repito lá no grupo. E o cupom, que é DNA15.
Opa, dia 15, tá? Certo? Ótimo, ai que ótimo, muito bom. Deixa eu voltar aqui. Vou parar a gravação então para a gente tirar nossa foto. Quem puder abrir, já abra. Tá de pijama? Como assim? Fica só com a cabecinha assim, ó. A gente deixa, né? A gente deixa. A Márcia vai participar do curso do... Com certeza ela Quer vai. dizer, quanto a Márcia vai ganhar, vai. Não sei, gente, para quem não sabe, a Márcia, ela tem, ela tem um histórico de ganhar todos os sorteios, hein? Então tem que tomar bastante cuidado com a Márcia. Bastante. Deixa eu parar aqui a gravação, a gente já faz a nossa foto.